Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é uma pessoa que vai ensinar aos trabalhadores, aos telespectadores, a todos nós que estamos aqui, como ganhar dinheiro. Ele é um homem que sabe como ganhar dinheiro, tem ensinado milhares e milhares de pessoas como ganhar dinheiro e hoje vai ensinar aos trabalhadores e aqui aos nossos telespectadores como ganhar dinheiro. Nosso entrevistado é o Thomas Tosta de Sá. Ele é presidente do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. É mercado de capitais, onde você investe lá e resgata seu dinheiro com lucros. O Tomás foi presidente da Comissão de Valores Imobiliários entre 93 e 95, considerado o xerife do mercado de capitais. Era ele que fazia, entendeu, auditoria nas empresas que, por algum motivo, não informavam o mercado de capitais, as suas posições corretas, seus balanços, as perspectivas de investimentos, e ele estava muito atento a isso. A Comissão de Valores é uma comissão muito rígida no que diz respeito à Bolsa de Valores, às empresas que estão aplicando na Bolsa de Valores. Mas, Tomás, me conta como você ingressou no mercado de capitais, sendo engenheiro. Mauro, eu entrei no mercado de capitais em 1965. Eu tinha ido aos Estados Unidos fazer um curso, depois de formado em engenharia, em avaliações de empresas. E quando eu retornei em 1965, havia sido criada a nova legislação do mercado de capitais, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O mercado de capitais brasileiro tem uma história longa, quase 50 anos. Eu participo dele desde 1965, primeiro como um investidor, depois como um profissional, e dando uma contribuição ao desenvolvimento desse mercado, porque eu acredito que o mercado de capitais é a única forma de permitir ao trabalhador brasileiro participar das empresas brasileiras, ou seja, participar do ganho das empresas brasileiras. E quero fazer uma observação inicial. Quando você diz que eu vim aqui ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, ganha-se dinheiro é com o trabalho. O trabalho é que permite ao homem crescer e ganhar dinheiro. Agora, há que se fazer poupança. E o grande instrumento de participação do trabalhador no capital das empresas é através da sua poupança previdenciária, deveria ser através do seu fundo de garantia de tempo de serviço, que infelizmente o governo aloca esses recursos e dá um retorno muito ruim para o trabalhador brasileiro. O trabalhador podia e deveria ter a oportunidade de escolher as suas aplicações, ser sócios das empresas e participar do crescimento econômico do país. Você falou o trabalhador poderia escolher ser sócio das empresas. Teve uma época aí que o governo permitiu que o dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador fosse aplicado em ações tanto da Vale como da Petrobras. Correto. Isso foi uma questão... Foi uma exceção. Uma exceção. Nós tentamos em 2002, logo que lançamos o Plano Diretor do Mercado de Capitais, foi uma iniciativa conduzida pelo ex-presidente da Bovespa, Raimundo Maliano, com apoio das várias entidades do mercado, inclusive com a participação do meu amigo Ricardo Patá, no Comitê Executivo do Plano Diretor, que eu durante 10 anos presidi. E em 2002, houve uma tentativa de criar-se uma legislação, porque isso tem que ir ao Congresso, para permitir que o trabalhador selecionasse voluntariamente empresas que ele gostaria de participar. Poderia, inclusive, participar das empresas, do capital das empresas em que ele trabalha. Evidentemente que você tem que ter algumas medidas prudenciais para não pôr em risco, ao mesmo tempo, o capital e o trabalho do trabalhador, colocando tudo na mesma cesta, não é? Então, você tem que ter alguns critérios de proteção para isso.
mas é perfeitamente possível e justificável, até mesmo porque o retorno dos investimentos em ações de longo prazo é muito maior do que o retorno oferecido pelo FGTS DR+3. Mesmo porque, né, as empresas, quando elas se constituem, elas são as empresas para gerar lucro, empresa para desenvolvimento, não é isso? Se as empresas não crescerem, o país não cresce. Se as empresas não crescerem, não se gera emprego. O emprego, o trabalho e o capital, nesse ponto, eles são parceiros e devem ser cada vez mais parceiros. Você falou aqui, mas sobre o trabalhador escolher a empresa onde ele ia investir o fundo de garantia. Me parece que nos Estados Unidos isso é comum, os trabalhadores serem sócios das empresas que eles trabalham. E existem muitas empresas nos Estados Unidos, né, que a diluição das ações é tão grande que não tem um grande sócio. É verdade, não é verdade? Isso poderia, você acha que o Brasil hoje estaria preparado para esse tipo de ação do mercado? Eu acho que existe necessidade de se fazer um trabalho maior. O IBMEC, que eu presido hoje, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, fundado em 1970, que teve um papel extremamente relevante na área de pesquisas, desenvolvimento do mercado e educação dos agentes profissionais do mercado de capitais, ele está propondo agora o lançamento de uma estratégia nacional do mercado de capitais. O objetivo é dar acesso aos investidores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, sejam eles institucionais ou pessoas físicas, de todo o Brasil, aos empresários e principalmente as pequenas e médias empresas, que são as maiores geradoras de emprego, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e aos intermediários participarem desse mercado. O IBMEC está criando núcleos de mercado de capitais desde Fortaleza até Porto Alegre, com o objetivo de permitir o acesso e dar mais educação aos participantes desse mercado. Educação ao investidor, ao empresário, ao intermediário. Porque sem educação, seja ele o investidor, seja ele o empresário, eles não saberão fazer uma aplicação correta dos seus recursos. A empresa, quando capta os recursos junto aos investidores, não vai selecionar bem os seus investimentos, e bons investimentos é que geram riqueza para o país, é que geram empregos no país. Quando você fala em educação para o empresário, a gente pode imaginar o seguinte: me parece que o empresário brasileiro ainda não está habituado a dizer assim, eu vou ter sócio, eu vou ter esse legião de pessoas como sócio. E aí ele tem alguma resistência em abrir seu capital, em abrir, né, o capital da sua empresa, porque abrindo o capital da sua empresa, ele vai abrir o seu caixa. Claro. É o seu caixa, né? Para as pessoas, né, conhecerem onde ele está investindo, o que ele está fazendo. Você acha que há necessidade também de trabalhar o empresário brasileiro para que ele possa ir a esse mercado, captar recursos no mercado? Eu tenho absoluta certeza que podemos. O que acontece é que o Brasil, infelizmente, sofre de 3 grandes males. Um chama-se o furor arrecadatório. O empresário brasileiro e o trabalhador brasileiro contribuem excessivamente para o Estado brasileiro, que, infelizmente, não dá a contrapartida dos serviços demandados pela sociedade. O empresário brasileiro, se não fosse tão vítima do furor arrecadatório, não poderia estar fazendo muito mais investimentos no país. Outra coisa que nós sofremos nesse país chama-se do delírio regulatório. A quantidade de leis, regulamentos, é uma verdadeira loucura. Quem trabalha num sindicato, seja ele empresarial, seja ele de trabalhadores, sabe das dificuldades da legislação que nós temos. E mais do que isso, existe um problema sério nesse país que chama-se a impunidade. Infelizmente, nesse país, só os mais pobres é que são punidos. Nós temos assistido processos que correm durante décadas e as pessoas mais ricas não são punidas.
O grande mal nesse país hoje, é um mal maior do que qualquer outro, na minha visão, é a falta do exemplo da punição. Na hora que as pessoas perceberem que a justiça está punindo aqueles que fazem os malfeitos, não tenho dúvida nenhuma que a consciência nacional vai ter um novo estímulo e uma nova vontade de ver esse país crescer. Esse estímulo, essa punição que você está querendo dizer, seria punição, por exemplo, né, para tipo crime colarinho branco, né? Porque você está falando sobre que punição no mercado financeiro. Não só no mercado financeiro, de um modo geral. De um modo geral, né? Mas eu queria lembrar também aqui, Thomas, o seguinte, né? A gente teve alguns anos atrás aqui, né, a questão da especulação empresarial também. Nós tivemos, por exemplo, né, a questão da Perdigão, da Aracruz, da Votorantim, que foram empresas que no seu balanço ela apresentava resultado maior na especulação do que na produção, né? Essas empresas elas não acreditaram, por exemplo, elas jogaram contra a moeda nacional, especulando, né, com dólar, e teve aquela desastre, né? A Aracruz perdeu bilhões, a Perdigão também perdeu bilhões, né? A mesma coisa da Votorantim. Então isso também, né, Thomas, a gente chega à conclusão seguinte: o empresário brasileiro precisa também ser focado na produção maior, não só na especulação do capital. Mas de um modo... Mas só um detalhe, eu também acho o seguinte, que essas empresas pagaram um preço alto por não acreditar mais na produção e na especulação. Qual é a sua opinião a esse respeito? Em primeiro lugar, de um modo geral, os empresários brasileiros estão voltados para a produção. Não tivesse um governo como um sócio arrecadador fantástico, os empresários poderiam estar dando muito maior contribuição na geração de empregos, que é o que interessa à sociedade. O problema do empresário que fez alguma coisa mal feita é igualzinho ao problema do político que fez alguma coisa mal feita. A Comissão de Valores Mobiliários que eu presidi, ela não só punia empresários, mas ela punia também investidores. Investidores, eu julguei, como caso é público, um dos grandes especuladores do mercado brasileiro que foi punido e foi proibido de atuar no mercado de capitais. Foi uma punição exemplar dada na época. A multa, na época, foi a maior multa imposta pela Comissão de Valores Mobiliários a um investidor. Mas da mesma forma que há investidores que fazem malfeitos no mercado, há empresários, há também intermediários. Mas isso é um problema que tem que se resolver pela punição exemplar. A CVM ela tem um papel de fiscalização e tem um papel de punição exemplar, mas ela também tem um papel importantíssimo de desenvolvimento de mercado, de educação e de dar informação ao investidor, porque a informação sem educação para o investidor não significa nada. A pessoa recebe a informação e não está educada para assimilar aquela informação. Hoje existe um programa grande de educação financeira desde o nível do colégio. Foi um programa iniciado pelo Plano Diretor do Mercado de Capitais e que a Comissão de Valores Mobiliários coordenou, e o presidente Lula baixou um decreto um pouco antes de sair, criando a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Esse é um projeto que está se desenvolvendo e de grande importância para a sociedade brasileira. Tomás, nós vamos dar um rápido intervalo, nós vamos falar sobre esse projeto aí e vamos falar também, entendeu, dessa cultura do brasileiro, né? Se o brasileiro também está preparado para investimento na Bolsa. Voltamos já.
domingo, indiscutivelmente, é a folga, é dia do trabalhador, é o dia do trabalhador, juntamente com a sua família, professar a sua fé, professar a sua religião e fazer algumas coisas que ele não tem condições de fazer durante a semana, que é conversar com a família, orientar a família, conversar com as mulheres, com a finalidade de manter, inclusive, o vínculo familiar das pessoas, para evitar indiscutivelmente as separações de casais, de família. Nós queremos reconstruir a entidade familiar, e a reconstrução da entidade familiar passa pela eliminação do trabalho aos domingos. Olha, o projeto ele vem no sentido de corrigir e fazer justiça aos trabalhadores do ramo do comércio e que trabalham durante todo o ano, independente de feriado, fim de ano, Natal, Ano Novo, sem folga. Ou seja, raramente se consegue uma folga aos domingos. Então a ideia é corrigir essa injustiça e que aos domingos esses trabalhadores tenham folga para ficar com sua família, ter qualidade de vida e melhorar a sua condição de vida. Então essa é a ideia do projeto e vamos lutar aqui na casa para ver se a gente aprova ele aqui e esperar se o prefeito sanciona ou não. Voltamos com o nosso entrevistado, Tomás Tosta de Sá. Ele estava falando para mim aqui, o Sá dele é muito importante. Ele lembrou lá atrás, né, os portugueses que vieram para o Brasil, né, e que contribuíram muito para o progresso desse país. Mas, Tomás, a gente estava falando aqui sobre a educação, a preparação desde os bancos escolares para as pessoas, as crianças terem preparadas já, né, para poupança, investimentos, ou seja, ordenação da sua vida financeira. Isso. Né? E ordenação da vida financeira também, nós estamos percebendo o seguinte, a preocupação muito grande, né, da Bovespa, que é a Bolsa de Valores brasileira, né, de dar essa garantia, dar essa segurança a quem investe em ações, a quem dá o seu dinheiro para o empresário investir em ações. Ela criou um mecanismo chamado Novo Mercado, né? As ações que fazem parte do novo mercado, as empresas têm que ter muita transparência no seu investimento. Eu não tenho certeza, eu leio aqui, leio acolá, entendeu? Me parece também que uma exigência agora da Bovespa é que as empresas tenham um determinado número, 25% ou 30% do seu capital em bolsa, para que tenha mais segurança também, né? As pessoas têm que ter uma participação maior. Você pode me dar, para os nossos telespectadores, algumas informações nesse sentido, tanto na educação, né, das pessoas, das crianças que começam na escola, como também a exigência da Bovespa no sentido de as empresas terem maior transparência na captação de recursos daqueles que querem investir em ações. A Bovespa, em 2000, criou um nicho novo de governança para as empresas que quisessem voluntariamente atender a exigências de maior transparência para suas empresas e com isso criou o novo mercado. Você tem hoje cerca de 120 empresas, em torno disso, listadas no novo mercado, que são empresas que se comprometem a dar mais informações, a cumprir, a respeitar o acionista mais do que aquilo que é exigido na lei. O novo mercado foi uma iniciativa extremamente importante para dar mais credibilidade ao investidor. Mas o número de empresas que aderiram ao novo mercado é muito pequeno. O Brasil é um país que tem mais de 5 milhões de empresas e tem apenas 370 empresas listadas em bolsa. É absolutamente inadequado. Por isso, quando fui presidente da CVM, eu criei um instrumento que chamam-se Fundos de Investimento para Pequena e Média Empresa, que na ocasião eu chamei para empresas emergentes. Pequenas e médias empresas que precisariam ser educadas e precisariam adquirir um determinado porte para entrarem em bolsa, porque a bolsa é apenas um centro de liquidez, se negocia ações no mercado secundário, ou seja,
a pessoa compra e vende ação na Bolsa. Mas o dinheiro que entra na empresa é o que é o mais importante. Esses fundos aplicam em pequenas e médias empresas com o objetivo de colocar dinheiro nelas e permitir a essas empresas terem uma assessoria de governança, de gestão das empresas. Porque o capital só não faz nada. O capital intelectual é muito mais importante do que o capital financeiro. O capital humano é muito mais importante do que o capital financeiro, tanto do ponto de vista do trabalhador do chão de fábrica, do trabalhador comerciário. O capital humano é a parte mais relevante no desenvolvimento econômico dos países. É por isso que nós brigamos muito nesse país pela educação. O capital humano precisa cada vez mais de ser bem educado. Mas voltando então aos instrumentos do mercado de capitais, o mercado de capitais brasileiro está absolutamente instrumentalizado para apoiar pequenos, médios empresários de capital fechado, que não vão estar listados em bolsa, mas que daí a 5, 6, 10 anos estarão listados em bolsa. Nos Estados Unidos, na década de 80 e 90, todas as grandes empresas de hoje, Microsoft, Intel, Apple, todos esses instrumentos que usamos hoje foram criados por pequenas e médias empresas americanas na década de 80, na década de 90, e que foram apoiadas por fundos semelhantes a esse que nós já temos no Brasil. O que não existe é uma maior divulgação da existência desses fundos. É por isso que nós estamos lançando a Estratégia Nacional de Acesso ao Mercado de Capitais. Mas essa divulgação que você fala é divulgação para as empresas. Porque esse dinheiro captado, né, Tomás, é um dinheiro a juros zero. É um dinheiro que vai ser aplicado na produção, no desenvolvimento da empresa. E a empresa só vai remunerar esse investimento à medida que ela cresce e se desenvolve. Não é isso? Sem dúvida. E esse dinheiro vai ser o responsável por uma coisa que hoje todo mundo fala, a inovação. O que foi o telefone celular? Foi uma inovação ocorrida nos Estados Unidos na década de 80. O computador, todos esses instrumentos que a gente usa hoje, a internet, foram coisas construídas por pequenos e médios empresários americanos. O Brasil tem todas as condições de repetir nos próximos 20 anos o sucesso, o desenvolvimento e a participação do trabalhador no capital dessas empresas. Mas para isso a gente precisa aumentar o bolo da poupança previdenciária brasileira. E aí é uma outra conversa, uma questão de um modelo previdenciário que permita ao trabalhador participar da capitalização das empresas brasileiras. Hoje o trabalhador americano é dono das maiores empresas americanas. Em 1970 não era. Em 2000 eles já eram donos. Em 1970, a poupança previdenciária americana era 30% do PIB. O governo americano deu estímulos à formação da poupança previdenciária, o trabalhador americano utilizou esses estímulos. Em 2000, você tinha 115% do PIB em poupança previdenciária. Dinheiro do trabalhador que comprou as maiores empresas americanas. Quando você fala em poupança previdenciária, você está falando em quem? PGBL, VGBL, esse tipo de poupança? Fundos de pensão. Fundo de pensão. Fundo de pensão. O nosso INSS, ele é todo administrado pelo governo. Vocês me desculpem, mas não há pior gestor do que governo. Você tinha que dar oportunidade ao trabalhador, mesmo dentro do INSS, de ter uma parte daquele seu capital, que é dele, gerido à vontade dele. Ele vai escolher onde é que ele vai botar aquele dinheiro. Isso é uma mudança de modelo previdenciário. Aliás, eu estou há 30 anos batalhando por isso também. Quando você falou aqui no dinheiro do Fundo de Garantia, esse é um dinheiro do trabalhador que é o dinheiro que é uma remuneração, a pior remuneração que se tem conhecimento. O trabalhador recebe 3%, né? E mais TR, que é uma coisa insignificante. Insignificante. A UGT, a União Geral dos Trabalhadores, conseguiu captar 1,5 milhão de assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular. Esse projeto, a gente pode aqui dizer, foi encampado pela deputada Luísa Erundina, mas está parado.
Bem, a gente pode trabalhar nisso Não juntos. está parado esse projeto, porque é uma violência, Podemos trabalhar nisso. é uma violência contra a poupança do trabalhador também que o governo faz. E sabe o que ele faz com esse dinheiro? Né? Ele empresta esse dinheiro para os bancos, manda o dinheiro para os banqueiros pegam esse dinheiro a juros baixos, entendeu? E ganha milhões. Na verdade é o seguinte, né? O dinheiro do trabalhador precisa ser bem gerido também pelo governo. E quando você falou aqui que houve um caso excepcional a aplicar na Petrobras e na Vale, naquela época a Vale era uma empresa estatal. Ou seja, o governo queria captar dinheiro para, né, a empresa gerida por ele não queria colocar o dinheiro dele. A Petrobras também hoje é uma empresa estatal. E não vamos nem falar aqui na Petrobras, porque o crime que está se fazendo contra a Petrobras é um absurdo. Uma maior empresa do Brasil, então o governo está realmente, entendeu? É um absurdo que está se fazendo com a Petrobras. Mas a gente precisa também, viu, aqui, Tomás, discutir a questão de como usar melhor o dinheiro do trabalhador do fundo. Eu queria... A FGTS é um instrumento, poupança previdenciária, o dinheiro do INSS, o dinheiro dos fundos de pensão, dos PGBLs, VGBLs, são poupanças previdenciárias do trabalhador, mas existe também o PLR, que é uma forma de remuneração que o trabalhador tem e que poderia ser permitido, viabilizado a escolha de aplicação em compra de ações. Nós lançamos, quando eu estava no plano diretor, junto com a FIP, com o professor Hélio Zilberstein, um documento chamado Poupança Participativa, que permite o uso do PLR também para compra de ações pelo trabalhador. Eu acho que nós temos que defender mais o trabalhador brasileiro para que ele possa ser sócio das empresas brasileiras e para que esse país possa crescer mais de uma forma mais justa. Não tenha dúvida, o nosso programa está chegando ao fim, essa afirmação do Tomás é importantíssima. Quando ele falou de PLR, eu queria que você, empresário, ouvisse essas declarações. Você, empresário, que hoje não paga PLR, porque o PLR existe, mas não é obrigatório. Então, você, empresário que não paga PLR, você lembra o seguinte, que pagando um pouco do PLR, dividindo com o seu trabalhador, um pouco da riqueza gerada por ele, você está contribuindo para o desenvolvimento e para o progresso do país. Porque o dinheiro, né, que o trabalhador recebe, ele não põe embaixo do colchão, não, ele vai consumir, ele vai gastar. E ele vai gastar, ele vai gerar riqueza, vai gerar renda. Olha, a entrevista foi muito importante. Você, empresário, você, trabalhador que acompanhou a nossa entrevista, vamos pensar um pouco mais na poupança. O país só cresce com poupança. Vamos pensar um pouco mais, deixar um pouco desse dinheiro na previdência privada e aprender um pouco, né? Mercado de ações é uma coisa complicada. As pessoas falam que bolsa de valores é um jogo. Não, não é um jogo, não. É um investimento no país. Investindo bem, você vai estar tendo boa renda e vai estar também contribuindo para o desenvolvimento da nossa empresa. Eu agradeço ao Tomás, agradeço a você pela entrevista e até o próximo programa.